Saudações concurseiros, eu sou o Romão Júnior, professor de língua portuguesa. Hoje com um assunto que voltou à moda nos concursos, mas que nunca saiu de moda no Enem, que são as figuras de palavras, as figuras de linguagem, que são os efeitos especiais que a língua portuguesa proporciona aos grandes escritores, aos grandes autores, para dar determinadas ênfases em determinados aspectos da língua portuguesa. Então, figuras de linguagem, assunto que voltou à moda nos concursos, está aparecendo, está despencando nas provas. No Enem, desde a edição de 97 até 2015, apareceu nas provas sem grandes dificuldades, sem grandes problemas, porque é um assunto muito tranquilo. Porém, antes de adentrarmos em figuras de palavras, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Todas as figuras de linguagem, elas são centradas na linguagem conotativa. E o que é conotação? Para entender o que é conotação, você também deve entender o que é denotação. Então, vamos lá. Denotação, linguagem real. Conotação, linguagem figurada. As figuras de linguagem são baseadas, são centradas na conotação, ou seja, na linguagem figurada. Quando eu digo uma flor nasceu no jardim de minha casa, uma flor pode perfeitamente nascer no jardim da nossa casa. Então, isso é linguagem real, denotação. Quando eu digo uma flor nasceu em meu peito quando te vi, isso é linguagem figurada, porque realmente uma flor não vai nascer no peito de ninguém porque viu outra pessoa. Então, isso é linguagem figurada, isso é conotação. Então, denotação, linguagem real, conotação, linguagem figurada. As figuras de linguagem, ou seja, as figuras de palavras, figuras de pensamento ou figuras de construção, estarão centradas na linguagem conotativa, na linguagem figurada. A aula de hoje é sobre figuras de palavras. Aula fantástica, o negócio ficou muito bom, os exemplos são muito ricos. Vocês vão pegar os PDFs depois, vão responder com muita tranquilidade essas questões de figuras de palavras, eu tenho certeza, depois dessa aula. Vamos lá. Olha lá, Romão Júnior, tudo tranquilo, figuras de palavras. Olha só que coisa fantástica. A primeira figura de palavras é a comparação. O que é a comparação? Comparação símile. Dispensa comentários. Comparação é quando se compara duas coisas, porém usando os conectivos. Que conectivos são esses? Como, que nem, tal qual. Vamos ver o exemplo? A paz é como aquele suspiro leve e inocente que a gente dá durante o sono. Notem no exemplo que eu estou comparando a paz com aquele suspiro. E para fazer essa comparação, eu utilizei quem? O como. Eu utilizei um conectivo. Então, quando eu comparo duas coisas utilizando conectivo, isso será chamado de comparação ou símile. Olha os conectivos da comparação, quem são? Em primeiro lugar, o como e as variantes. Feito, assim como, tal, como, tal qual, tal como, qual, que nem e alguns verbos. Que verbos seriam esses? Parecer, assemelhar-se e outros que indiquem comparação. Então, para ser comparação, tem que estar comparando dois objetos e usando conectivos ou verbos que denotem comparação. Qual é a diferença da comparação para a metáfora? Essa é uma grande confusão feita por aí. A metáfora, ela também é uma comparação, só que ela é uma comparação por aproximação de sentido e não pode, em hipótese alguma, ter o conectivo ou alguns dos verbos que indiquem comparação. Por quê? Se tiver o conectivo ou um dos verbos que indiquem comparação, ela deixa de ser metáfora e passa a ser uma comparação ou símile. Então, vamos pensar um pouco. A comparação, a metáfora, aliás, é uma comparação por aproximação de sentido, porém sem usar conectivos ou verbos de comparação. Vem comigo, preste atenção. Vou dar um exemplo usual de comparação. Fulano é burro. Romão, que exemplo forte, muito forte, mas eu digo, fulano é burro. Eu considero que o burro, por algum motivo que eu não sei qual é um ser sem inteligência. E daí alguém que também eu considero que não tem inteligência, eu vou e comparo com o burro. Mas eu comparo sem usar o conectivo como. Então, quando eu digo fulano é burro, eu estou fazendo uma
metáfora. Uma metáfora que desmerece, obviamente, o animal. Mas entenderam? Comparação sem o como, por aproximação de sentido, é uma metáfora. Se for comparação com o conectivo, com o como ou com os verbos que indiquem comparação, deixa de ser metáfora e passa a ser comparação ou símile. Olha o exemplo lá no slide. A vida é uma viagem, pena eu estar só de passagem. Notem o seguinte, esta vida é uma viagem. Qual é a característica intransferível da vida? A vida é passageira. E uma viagem, ela é o quê? Passageira também. Então, por aproximação de sentido, eu fiz essa metáfora. A vida é passageira, a viagem é passageira, então, por aproximação de sentido, sem usar o como, sem usar os conectivos, eu fiz a metáfora. Outro detalhe importante é que quando for metáfora, o como não vai estar presente, não pode estar presente na frase, porque se estiver vira uma comparação, mas eu irei poder encaixá-lo. Então tem esta vida é uma viagem, esta vida é como uma viagem. Então o como não estava presente, mas ele pode ser encaixado. Vamos fazer uma síntese disso? Comparação, compara-se dois seres usando os conectivos comparativos. Metáfora, compara-se dois seres por aproximação de sentido, mas sem usar os conectivos. Pronto, resolveu minha vida, Romão. Show de bola, fantástico. Vamos continuar. O que é a catacrese? Galera, vem comigo que eu vou dar exemplos fantásticos de catacrese. Eu sempre conto essa história em todas as aulas, é uma história meio sem graça, mas eu acho muito engraçado. Eu só acho engraçado, ninguém acha. Eu tive um amigo na infância, adolescência, ele não era muito desenvolto para relacionamentos. Tanto que ele foi o último a conseguir beijar alguém de língua. Ele foi o último bebê da turma, o beijo virgem. E ele só conseguiu beijar uma menina porque nós resolvemos fazer a ponte. Então nós fizemos a ponte, acertamos tudo e dissemos para ele. Ele gostava das coisas muito explicadinhas, muito detalhadas. E nós dissemos para ele o seguinte, você vai chegar lá, ela vai estar te esperando e é só você abraçar ela e beijar. Você não diga absolutamente nada, já está tudo acertado. Assim ele fez. Foi lá, encontrou a menina, abraçou a menina, beijou a menina. No final do beijo, o primeiro beijo da vida dele, ele olhou para a menina e disse, a sua língua tocou meu palato duro. A menina olhou para ele e disse, deixe de ser safado, e saiu correndo. Como assim, Romão? Coisa estranha, a língua dele tocou o palato duro da menina. Conhecido como céu da boca, é dividido em duas partes, palato duro e palato mole. Como ele gostava de tudo explicadinho, em vez dele dizer à menina que a menina tocou o céu da boca, ele disse a palavra certa, a palavra técnica, que a menina tocou o palato duro. O que é que isso tem a ver com a nossa aula? É muito simples. Catacrese é a utilização de uma palavra por falta de outra mais específica ou pela força do uso. No caso, ninguém vai dizer palato duro e palato mole, porque a força do uso forçou as pessoas a dizerem céu da boca, ou acomodou as pessoas a dizerem céu da boca. Então, o que é a catacrese? Catacrese é a utilização de uma palavra por falta de outra mais específica para a situação ou pela força do uso. Eu dei um exemplo assim de céu da boca de catacrese, mas existem outros. Por exemplo, folha de papel. Quem tem folha são as árvores. Pele de tomate, dente de alho. O alho não tem dente para sair mordendo ninguém. Batata da perna, que o nome técnico é panturrilha, mas pela força do uso se diz batata da perna. E tem um outro também. Por exemplo, quando você vai entrar no avião, você diz que está o quê? Embarcando. Mas se pensar direitinho, embarcar é onde? No barco. Então, por falta de um termo específico para designar a entrada no avião, você diz embarcar, que é um termo utilizado para o barco. Quando você vai mandar uma SMS para alguém, quase ninguém faz isso hoje, mas quando você vai mandar uma SMS para alguém, diz que se está enviando um torpedo. O que é o torpedo? É a munição do submarino. Se utiliza torpedo por falta de um termo mais específico ou pela força do uso. Então, isso é uma catacrese. Folha de papel, pele de tomate, dente de alho, batata da perna, asa da xícara, pé de cadeira, tudo isso são catacreses. Utilização de um termo, falta de outro mais específico.
E a metonímia, que é a figura de linguagem que mais se subdivide. A metonímia, ela se subdivide em várias, mas são muito tranquilas, são muito fáceis. Olha os exemplos. Antes de sair, tomamos um cálice de licor. O que foi que você tomou? Você tomou o cálice ou tomou o licor que estava dentro do cálice? Com certeza, deve-se ter tomado o licor que estava dentro do cálice. Então, isso é uma metonímia do continente pelo conteúdo. Se você achar mais simples, mais fácil, é uma metonímia da embalagem pelo conteúdo. Se trocou o cálice pelo que estava dentro dele, que é o licor. Próximo exemplo, ergueu a casa com seu suor. Ele jogou o suor e a casa magicamente se ergueu? Não. Ao construir a casa, isso provocou o suor dele. Então, aí é uma metonímia de causa pelo efeito. Ao se trabalhar na casa, provocou o suor e aí ele conseguiu construir a casa. Então, é uma metonímia de causa pelo efeito. Não tem nada a ver de jogar o suor na casa e a casa se reerguer. Este aluno tem ótima cabeça. Pensa comigo. Um aluno que tem ótima cabeça é um aluno que é inteligente. A inteligência é um substantivo abstrato e a cabeça é um substantivo concreto. O que ocorreu aí? Se trocou o concreto, se trocou o abstrato pelo concreto. Também é uma metonímia. Que tipo de metonímia é essa? Do concreto pelo abstrato. Comprei uma garrafa do Legítimo Porto. O que é o Porto, o Legítimo Porto? É o vinho produzido na região do Porto, em Portugal. O que se fez aí? Se trocou o produto, que seria o vinho, pelo lugar onde ele é produzido. Fumei um maravilhoso Havana. Não sei nem se esse exemplo é politicamente correto, porque falar de fumar hoje é muito complicado. Fumei um legítimo Havana. O que é o legítimo Havana? É o charuto produzido especificamente na cidade de Havana, em Cuba. Então, fica atento. Então, a metonímia do produto pelo lugar de produção. Vamos continuar. Toma Coca-Cola diariamente. Será que ele toma mesmo Coca-Cola diariamente? Um refrigerante da marca Coca-Cola, da marca Cola, no caso, ou ele toma só um refrigerante qualquer? Então, aí se fez o quê? Se trocou o produto pela marca. Tem um caso interessante com esse mesmo amigo meu que gosta de tudo explicadinho. Ele foi para a farmácia e chegou lá, perguntou ao balconista da farmácia se tinha hastes flexíveis com pontas de algodão. O balconista olhou e disse: está em falta, mas amanhã chega. O que são hastes flexíveis com pontas de algodão? São cotonetes. A questão é que cotonetes é o nome das hastes flexíveis com pontas de algodão da Johnson & Johnson. Então, se trocou o produto pela marca, pelo nome da marca, que é cotonetes. A mesma coisa que fez aí, toma Coca-Cola diariamente. Vai limpar as panelas, aí diz, usa Bombril para limpar as panelas. Não necessariamente usa a palha de aço da marca Bombril, mas diz que usa Bombril por força do uso, metonímia aí. Trocou-se o quê? Trocou-se o produto pela marca, metonímia. Virou a madrugada lendo Augusto dos Anjos. Ele leu o corpo de Augusto dos Anjos ou ele leu a poesia de Augusto dos Anjos? Com certeza, ele leu a poesia de Augusto dos Anjos. Nesse caso aí, se trocou o autor pela obra. Também é uma metonímia. Passei a noite ouvindo Djavan. Estava lá Djavan falando de suas decepções amorosas e você ouvindo. Nada disso. Você passou a noite ouvindo as músicas que Djavan compôs. Então, isso é do autor pela obra. Você trocou a obra de Djavan por ele, pelo autor. Edison ilumina o mundo. Quem inventou a lâmpada elétrica foi Thomas Edison. Nesse caso aí você trocou o inventor, trocou a invenção pelo inventor. Também é uma metonímia. E tem um tipo específico de metonímia que é chamado de sinédoque, que é a metonímia quando se refere a de uma parte pelo todo. Como seria isso? Ele foi pedir a mão da menina em casamento. Ele foi pedir só a mão ou a menina inteira? Com certeza foi pedir a menina inteira. Então, quando a metonímia é de uma parte pelo todo, em alguns casos é chamado de sinédoque. Então, de uma parte pelo todo, algumas gramáticas, alguns livros
chamam a metonímia, quando se refere a de uma parte pelo todo, de sinédoque. Vamos continuar. Sinestesia, adoro sinestesia. Nós temos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. 5 sentidos. Vem comigo. Quando há uma troca desses 5 sentidos, isso vai ser chamado de sinestesia, ou a troca ou a confusão desses 5 sentidos. Vou te dar um exemplo de uma música do Capital Inicial. A música do Capital Inicial diz assim: hoje é o dia, eu quase posso tocar o silêncio. Espera um pouco. Tocar não é do tato e silêncio não se percebe pela audição, então houve uma mistura, houve uma troca dos sentidos. Quando há essa troca dos sentidos, nós chamamos isso de sinestesia. Outra coisa, o pessoal diz muito frequentemente: ah, eu vi no rádio. No rádio não se vê, se ouve. Então há uma troca dos sentidos, também é sinestesia. Cheiro doce você está hoje, espera um pouco. O cheiro é por onde? Pelo olfato. E doce se percebe por onde? Pelo paladar. Também é sinestesia. Bem, é mais comum do que nós imaginamos. Vamos para o exemplo. Sua voz doce e aveludada era uma carícia em meus ouvidos. Isso aí foi um show de sinestesia. Muitas. Primeiro, voz doce. A voz se percebe por onde? Pela audição. E o doce se percebe por onde? Pelo paladar. Já o aveludada se percebe pelo tato. Então, como é que pode a voz ser doce, se percebe pela audição, ser doce se percebe pelo paladar, aveludado se perceber pelo tato, carícia se percebe pelo tato também em meus ouvidos. Nada pode ser do ouvido aí. Houve uma troca total dos sentidos. Como houve uma troca dos sentidos, isso vai ser chamado de sinestesia. Vamos para o próximo. Perífrase. O que é perífrase? É você qualificar uma pessoa ou coisa não pelo seu nome real, mas pelo seu atributo ou por sua qualidade. Nós temos um exemplo muito claro de perífrase aqui no nosso Brasil. Temos vários. Primeiro, rei do futebol. Quem é o rei do futebol? O Pelé. Então, quando eu chamo rei do futebol, em vez de chamar de Pelé, eu estou fazendo uma perífrase. O rei da música. Aqui no Brasil é considerado o rei da música o Roberto Carlos. Lá nos Estados Unidos, o rei da música é considerado o Frank Sinatra. Então, quando eu digo rei da música para designar o Roberto Carlos, o nosso rei é uma perífrase. Cidade maravilhosa. Quem é a cidade maravilhosa? Rio de Janeiro. Também é uma perífrase. Então, perífrase é chamar uma pessoa ou uma coisa pelo seu atributo ou por sua qualidade, que já é de conhecimento da maioria. Nós temos aí Divino Mestre. O Divino Mestre é Jesus Cristo, passou a vida praticando bem. A cidade maravilhosa, que é o Rio de Janeiro, amanheceu chuvosa. Terra da Garoa, que é São Paulo. Então, todos esses exemplos são exemplos de perífrase. Cidade Luz, para se referir a Paris, tudo isso é perífrase. É designar um objeto por seu atributo ou por sua qualidade. Vamos continuar. Foi tão rápido que eu nem percebi que tinha acabado. Galera, muito obrigado por essa terceira aula. Super feliz de estar com vocês. Acompanhem os exercícios em PDF. Exercitem e qualquer dúvida, venham comigo, acompanha lá no Facebook, deixa seu comentário lá se tiver alguma dúvida restante. Acompanha a gente no Instagram, diariamente tem uma dica de português. Às vezes aparece a dica pela manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite. Então acompanha lá que todos os dias tem uma dica de português. Vai lá, curte, como é que chama? Like, dá um like lá. Tem o canal do YouTube que sempre tem novidades, sempre tem surpresas, dicas muito boas. E se nada disso te fizer chegar até mim, aí manda um e-mail. Resolve a história. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Muito feliz de estar com vocês, mediado pelo conhecimento. Até a próxima aula e continua seguindo a gente.